Boas-vindas. Bom, boa tarde a todos, sejam todos e todas aí bem-vindos, né? Esse webinar é como ingressar no mercado americano, e para nós aqui do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias da Bahia, é uma grande satisfação. Então, gostaríamos muito de agradecer à Brazilian American Chamber of Commerce of Florida, através da Larissa, né, Calil, e também aos demais parceiros, mas também cumprimentar aí os palestrantes, a Mônica Ribeiro, o Carlos Mariaca e o Guilherme Caran, que com certeza vão trazer informações muito importantes, né, valiosas para os empresários baianos que já atuam, aqueles que desejam atuar no mercado americano, né, muito estratégico. Gostaria também de cumprimentar, agradecer ao Sebrae, né, ao Antônio Carlos Borges Júnior, que é gerente da unidade de mercado e internacionalização, né, que tem sido também um importante parceiro aí nesse nosso processo de apoio à internacionalização das empresas, né? Inclusive, o estudo que vai ser apresentado sobre as oportunidades e as tendências de alimentos e bebidas no mercado americano é uma parceria nossa, né, da Federação do Centro Internacional de Negócios com o Sebrae, e que também vai ser apresentado aí pelo consultor Felipe Costa, quem eu também agradeço aí pelo trabalho. Bom, é importante, não, sem dúvida, a gente sabe o quanto é importante os Estados Unidos com relação ao Brasil, né, as relações comerciais, é o nosso segundo maior parceiro comercial, né, uma pauta bem diversificada, com grande valor agregado, mas no caso também nosso da Bahia, os Estados Unidos são muito importantes como, seja investidores, né, históricos investidores no nosso estado, durante tantas décadas, mas também a Bahia ocupa, né, o 8º lugar como exportador para os Estados Unidos, através aí de alguns produtos, como pneus, pasta química de madeira, químicos, e também se destacam o café, cacau, goiabas, mangas, frutas tropicais, né? Mas, sem dúvida, além disso, no caso das importações, os números foram maiores do que as exportações, né? E a Bahia, basicamente, é o terceiro importador brasileiro dos Estados Unidos, mas mais basicamente com nafta, gás e óleo diesel, né? Mas a gente sabe, né, que esses números estão muito aquém do potencial da expansão dessas relações bilaterais, seja através de produtos, né, de maior valor agregado, mas também que envolvam empresas de menor porte, né? E é por esse motivo que nós, aqui do Centro Internacional de Negócios, da FIEB, vimos desenvolvendo uma série de ações em articulação, importante articulação com diversos parceiros, né? Como a Confederação Nacional das Indústrias, né? A CNI, o Sebrae mesmo, a Apex Brasil, ministérios, câmaras de comércio e tantas outras entidades nacionais, mas também internacionais, né? Como é o caso da Câmara, sempre focando o apoio, né, para a melhoria da competitividade e consequente internacionalização das empresas, além do, claro, acesso das empresas a mercados como os Estados Unidos, e aí, justamente com esse propósito, é que a gente tem total interesse em aprofundar essa parceria com a Câmara e as demais entidades aqui representadas, né? Essas ações visam justamente orientar a prospecção, a promoção e a detecção de oportunidades, né? Então, a gente, mais uma vez, agradece e sabe que vai ser de grande importância para os empresários baianos que estão acompanhando e acompanharão diante dessas tantas oportunidades e essas orientações, né, para que haja uma exitosa inserção e interação aí das nossas empresas nesse mercado, tá? Então, podem continuar contando com esse nosso apoio e interesse, e a gente deseja a todos aí um proveitoso evento, e eu passo a palavra aí ao parceiro do Sebrae, Antônio Carlos. Muito obrigada. Boa tarde, eu queria saudar toda a equipe que está nessa live, participando aqui dessa aproximação Brasil com os Estados Unidos, a Carla Mariar, Mônica Ribeiro, Guilherme, Felipe Costa, Patrício Rico, todos vocês que fazem essa mesa redonda para a gente discutir as oportunidades, investimentos e as relações internacionais. Eu estou aqui nesse momento representando o Sebrae. O Sebrae ele fomenta os pequenos negócios. Nós representamos hoje 99%
dos empreendimentos do país a nível nacional e também representamos 30% do PIB nacional, gerando 54% de empregos. Então, é um setor realmente forte, a pequena empresa, onde nós temos aí o papel de fomentá-los. E essa parceria é trazer essas oportunidades para que a gente, junto com os escritórios regionais, que são 10 na Bahia, e com os parceiros que já estamos acostumados a trabalhar na internacionalização, a exemplo da FIEB, aqui representada por Orico, tentar buscar novos parceiros para que a gente possa fortalecer essas relações internacionais. Então, a gente fica muito feliz em participar nesse momento, nesse primeiro entendimento entre esses atores que estão aqui buscando essa aproximação e, principalmente, nos setores que a gente já está atuando, que é alimentos e bebidas, higiene pessoal, perfumaria, cosmético, que é um fator muito forte hoje na Bahia, moda, e também pedra semi-preciosa, que também é um fator importante que a gente tem como gerador de emprego e renda e de pequenos negócios. Então, estamos aqui abertos para aqui buscar comércio, negócios e oportunidade para as pequenas e médias empresas da Bahia. Muito obrigado pelo convite e estaremos aqui atentos para que a gente possa alinhar mais informações. Passo a palavra agora para Carlos Mariac, do Conselho Brasil-América. Muito obrigado, Antônio Carlos, e muito obrigado, Patrícia, obrigado, Sebrae e a FIEB por nos ajudar a organizar esse evento. Enquanto eu coloco a minha palestra aqui para compartilhar com vocês, novamente, bom, vocês conseguem ver meu slide? Sim, Carlos. Ok, perfeito. Então, novamente, meu nome é Carlos Mariaca, eu sou um dos membros do Conselho da Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos da Flórida. Antes de eu começar a minha palestra, só para dar uma ideia para vocês um pouco do conteúdo do que nós vamos ouvir hoje, eu vou começar com uma palestra falando um pouco rapidamente sobre a Câmara e um pouco sobre planos de negócios e alguns outros assuntos que eu vou explicar. Depois dessa minha palestra, a Mônica Ribeiro, do BB Américas, vai conversar com vocês um pouco sobre as facilidades que o BB Américas, que é um banco americano que pertence ao Banco do Brasil, pode oferecer para os brasileiros que estão vindo para cá. Depois o Guilherme Caran, representando a Piquet Law Firm, vai falar um pouco com vocês sobre os principais 2 vistos aí que estão sendo mais usados hoje para vir para os Estados Unidos. E depois o Felipe Costa vai apresentar esse estudo que eles fizeram junto com a FIEB sobre Estados Unidos. Então, rapidamente aqui, como eu falei, os tópicos que eu vou cobrir, primeiro eu vou falar um pouco sobre quem é a BSSF, um pouco sobre planos de negócios, alguns erros e recomendações que nós aconselhamos as pessoas ficarem atentas para pessoas que querem vir fazer negócios nos Estados Unidos. Vou apresentar uma pequena analogia comparando o Brasil e Estados Unidos, fazer algumas observações finais e vou descrever também um seminário que nós fazemos aqui nos Estados Unidos de 3 dias. Esse evento que nós estamos fazendo, esses eventos que nós fazemos, apesar desse estar sendo via webinar, fazem 19 anos que a nossa Câmara organiza eventos similares a esse pelo Brasil, para trazer informações para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre os Estados Unidos. E para aqueles que querem se aprofundar mais ainda, nós temos todo um seminário de 3 dias que eu vou explicar depois qual o conteúdo dele, para quem realmente quer mais informações ainda do que a gente vai conseguir apresentar aqui em 1h30, 1h e pouco. Então, rapidamente, quem é a BSSF? Nós somos a maior e mais ativa Câmara Binacional das Américas aqui na Flórida. Somos também a mais tradicional, fomos fundados em 1981, então estamos completando aí 42 anos, desculpa. E o nosso intuito é fomentar negócios entre o Brasil e a Flórida. E hoje eu não tenho tempo de entrar em números muito mais detalhados, mas o Brasil é o maior parceiro comercial do estado da Flórida. No ano passado, o comércio entre Brasil e Flórida representou mais que o dobro de todo o comércio entre o Brasil e o Chile, entre a Flórida e o Chile, que foi o segundo país com quem a Flórida mais fez negócios. E no ano passado também, tanto o volume de negócios entre Brasil e Estados Unidos foi um recorde, foi acima de 92 bilhões de dólares. Flórida, Brasil também foi recorde, ficou por volta de 22,6 bilhões de dólares, o que foi mais de 1,6 bilhões a mais do que 2019, então já passou a pré-pandemia. E 25% de todo o comércio entre Brasil e Estados Unidos passa pelo estado da Flórida. Então, por isso que a gente tem esse foco tão grande com o Brasil e a Flórida aqui.
Somos uma organização extremamente dinâmica, nós organizamos aí agora, pós-pandemia, aproximadamente 50 eventos todos os anos, a maioria acontecem aqui nos Estados Unidos, mas, como eu falei, nós também fazemos viagens pelo Brasil para trazer conteúdo. Nós recentemente nós fizemos uma viagem em maio e uma viagem em junho, de 2 semanas cada uma, e nós fomos para 12 cidades diferentes do Brasil trazer essas informações. E para dar uma ideia do tamanho do porte da nossa organização, nós somos formados por mais ou menos 300 empresas, representados por aproximadamente 900 indivíduos, mas é importante notar que nós não somos necessariamente um grupo de brasileiros que vivem aqui na Flórida. Tá? Nossa organização é formada por pessoas que representam empresas e negócios que fazem negócios entre os 2 países. Então, sim, claro, do mesmo jeito que nós temos o Banco do Brasil e Embraer e outras empresas brasileiras que são associados nossos, nós temos também empresas americanas que estão baseadas aqui, por exemplo, FedEx e outras empresas americanas que são associados à nossa organização também, devido ao volume de negócios que fazem entre Brasil e Estados Unidos. E nós temos também empresas brasileiras que optam a se tornar associados nossos porque querem ter um pé aqui nos Estados Unidos, querem poder ter contato, querem poder fazer networking de negócios aqui nos Estados Unidos. Nós recomendamos, se você está indo para vir trazer o seu negócio para os Estados Unidos, que você deveria escrever um plano de negócios para vir para cá. E durante a pandemia, a nossa Câmara de Comércio, junto com o Consulado Geral do Brasil em Miami, nós criamos esse guia chamado O Prático, que é um guia sobre como escrever um plano de negócios para vir para os Estados Unidos. Contou com a colaboração aí de 19 colaboradores diferentes que ajudaram a escrever, ou seja, cada segmento desse guia foi escrito por um profissional dessa área. E para aqueles que quiserem uma cópia, depois se vocês mandarem e-mail para a Câmara, depois no final vai ter o e-mail da Câmara, vocês podem solicitar uma cópia desse guia que nós podemos disponibilizar via PDF. E também, para quem quiser, obviamente pode tirar foto de tudo que a gente está apresentando, mas depois também esse material que vai ser apresentado hoje também será disponibilizado para quem quiser acessar eles. Tá? Quando a gente está falando de planos de negócios, esse aqui é o modelo básico do que deveria ter todo o plano de negócios. A primeira coisa é o sumário executivo, mas que na verdade é a última coisa que você escreve, porque é um resumo de todas as outras áreas. Então, por onde você começa? Você começa pela análise de mercado. E o Felipe vai falar mais sobre o estudo de mercado que eles criaram, mas essa parte da análise de mercado, de você entender o que está acontecendo no mercado aqui, quem são seus principais competidores, quem serão seus fornecedores, ou seus parceiros estratégicos. Você vai precisar de uma empresa de logística que vai te assessorar, você precisa de uma empresa de marketing aqui, você precisa de advogados, contadores. Quem são esses terceiros que vão te assessorar nessa empresa? E como que esse mercado opera? Que adequações o seu produto, o seu serviço precisam passar para poderem ser aceitos aqui nos Estados Unidos? Se existe algum órgão do governo americano que regula o seu produto e se você precisa de algum tipo de licença ou de certificação para ter o seu produto aqui nos Estados Unidos, e todos os outros detalhes de como que esse seu mercado para o seu produto e serviço funcionam aqui nos Estados Unidos. Depois disso, você vai para o seu plano de marketing, ou seja, como que você cria o seu funil de vendas, como que você vai buscar, encontrar, atrair e fechar um cliente novo. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso, mas esse mapeamento do seu funil de vendas é extremamente importante aqui nos Estados Unidos. Depois disso, você vai para o seu plano operacional. Aí a gente está falando de pessoas, ou seja, qual o organograma da minha empresa, quem são as pessoas que eu preciso ter, qual a qualificação delas, quantos anos de experiência, mas quem são essas pessoas que eu preciso contratar para ter nesse meu negócio. E também o físico, ou seja, eu estou montando um escritório, quantas mesas, cadeiras, computadores, telefones, internet, celulares, eu estou montando um ponto comercial, quantas prateleiras eu preciso, que reformas eu preciso fazer, o que eu preciso ter de estrutura física para rodar esse meu negócio. Depois disso, você vai para o seu plano financeiro, porque sem você levantar essas outras informações antes, fica impossível você colocar número no seu Excel. Se você não sabe quem você precisa contratar, você não vai saber quanto isso vai te custar. Então, você começa a trabalhar no seu plano financeiro. Nossa recomendação é que, normalmente, os primeiros 2 anos sejam feitos mês a mês, e você quer ficar muito atento com, ok, abrir minha empresa, quanto tempo, o que eu preciso investir para montar um negócio e abrir minhas portas e começar a oferecer meu produto e serviço. E depois disso, quanto tempo eu preciso para chegar num ponto de equilíbrio onde as minhas
vendas mensais superam as minhas despesas. Ou seja, em que ponto eu posso parar de colocar dinheiro para manter esse negócio rodando? Depois que você trabalhou nisso, você vai trabalhar em algumas construções de cenários, vai fazer algumas simulações. Então, olha, eu fiz aqui meu cálculo e eu calculei que em 6 meses eu posso parar de colocar dinheiro para dentro desse negócio, porque em 6 meses as minhas vendas superam as minhas despesas. Mas e se demorar 9? E se demorar 12? Você tem fôlego financeiro para isso? Ou chegou nos 6 meses e acabou o dinheiro? E se for o contrário? E se as coisas forem muito bem? E em 2 meses você estiver vendendo 300% a mais? Você tem capacidade de produção para atender essa demanda? Você consegue crescer essa estrutura em tempo para atender essa alta demanda? Você consegue contratar pessoas? Atualmente, o mercado de trabalho aqui está bem complicado, o nível de desemprego está super baixo, ou seja, está difícil de achar boa mão de obra, está difícil de achar mão de obra para vários cargos diferentes. Então, você quer levar tudo isso em consideração para os cenários das dores, se as coisas não forem tão bem, e das dores que você pode sentir se as coisas forem muito bem também. Depois disso, você trabalha na sua avaliação estratégica, em inglês é conhecido como SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Em português é super bonitinho, chama FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 2 delas são coisas internas, né? Quais são suas forças e suas fraquezas, no que você é bom comparado com seus competidores, o que você talvez tenha certas fraquezas, e essas são coisas internas que você quer avaliar do seu negócio. E os outros 2 são coisas externas. O que pode acontecer fora da sua empresa, algo que você não tenha controle e que pode afetar o seu negócio? O dólar a 5, ou a 4,70, ou a 6, ou a 2,30 é bom ou ruim para você? Né? Para o exportador, o dólar alto normalmente significa, legal, meu produto é mais competitivo lá fora, mas se você também tem que importar insumos, o seu custo de produção também subiu. Né? E por outro lado, e se o mercado, sei lá, o governo americano cria barreiras para produtos chineses entrarem nos Estados Unidos, isso é bom ou ruim para mim? Não é bom porque eu produzo no Brasil, não tem problema. Não, é ruim porque eu estava trazendo da China para vender nos Estados Unidos. Então você quer olhar todas essas coisas que podem acontecer fora do seu controle, fora da sua empresa, mas para ficar atento e para ver se tem algo que você possa fazer, por exemplo, na questão do dólar, se você pode fazer um hedging ou alguma coisa para você se proteger de uma variação cambial muito grande. E depois que você faz tudo isso, é que você faz a sua avaliação final do seu plano de negócios, é aí que você decide, ok, eu vou para frente, ou, peraí, tem algumas coisas aqui que ainda preciso verificar, ou eu ainda não tenho algumas coisas aqui que eu preciso ter antes de seguir adiante com o meu projeto. Alguns erros, infelizmente eu não tenho muito tempo para entrar em vários deles, mas alguns dos erros que nós recomendamos que devem ser evitados são, por exemplo, não seguir as suas projeções financeiras. Como eu acabei de falar no último slide, quando você chega na sua avaliação estratégica e você acaba indo para frente sem prestar atenção. Então, isso aqui aconteceu, na verdade, um caso onde nós ajudamos alguém a escrever um business plan. O business plan dizia que precisava de aí uns $200 mil para esse projeto seguir em diante, para chegar naquele ponto de equilíbrio. O dono da empresa deu o vamos seguir, deu o ok, começou, e depois de 6 meses, depois de $100 mil, falou, olha, eu preciso acabar o projeto porque eu só tinha 100 mil. A gente falou, olha, mas nós fizemos todo um projeto que dizia que precisava de 200. Se você não tinha os 200, essa era a hora de você parar o projeto e falar assim, não vou seguir adiante porque eu não tenho essa capacidade financeira agora para seguir adiante com esse projeto. Tá? Outro deles é esquecer dos requerimentos dos vistos. Hoje o Guilherme vai focar, acho que um pouco mais nos caminhos para o Green Card, que são os caminhos direto para a residência permanente, mas existem, aí acho que ele vai falar, tem mais de 100 e não sei quantos vistos aqui para vir para os Estados Unidos, e alguns deles são vistos de trabalho, que para você ir do primeiro visto até você conseguir sua cidadania, sua residência permanente, seu Green Card, existem várias etapas que precisam ser seguidas. E nós já vimos algumas vezes pessoas que conseguem o primeiro visto, vêm para cá, esquecem daqueles outros requerimentos e depois acabam não cumprindo o que precisavam cumprir e são obrigados a voltar aqui para o Brasil ou voltar para o seu país de origem, e isso não é bom para ninguém. Uma das recomendações que nós fazemos é escolher muito bem quem vai vir para cá fazer o seu desenvolvimento de negócios.
alguém da empresa que vai vir para cá e vai ser transferido para cá, que vai fazer vendas, essa pessoa fala inglês bem o suficiente, ou está vindo para o mercado do sul da Flórida, região de Miami, onde a vasta maioria das pessoas fala espanhol, essa pessoa fala espanhol bem o suficiente, essa pessoa conhece bem o mercado, ou será que faz sentido investir um pouco mais e contratar uma pessoa de vendas aqui dos Estados Unidos, mas que já conhece como o mercado funciona, já tem os contatos, já sabe quem são as empresas-chave com que ele tem que fazer contato e negociar a venda do seu produto e serviço. Às vezes um investimento um pouco maior, mas às vezes também a diferença de você começar a ter vendas em 3 meses e não em 1 ano, 1 ano e meio. E para ressaltar um pouquinho mais esse ponto, eu queria fazer uma pequena analogia de Brasil versus Estados Unidos. Como eu falei, há muitos anos eu viajo pelo Brasil trazendo informação e, olha, quando eu paro e penso assim, qual a imagem que vem à minha mente quando eu penso do empresário e da empresária brasileira? A imagem que vem na minha cabeça é essa. Para mim, vocês são atletas olímpicos de esporte radical brigando contra uma correnteza que quer os afogar. Né? Às vezes vocês competem até um com o outro para ver quem ganha medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, mas muitas vezes é a loucura de tudo que está acontecendo, é a volta, né, do sistema que você está sempre brigando contra ele para tentar fazer o teu negócio sobreviver. Aí a gente vem, traz um monte de conteúdo, fala, olha, Estados Unidos o mercado é enorme, abrir e fechar a empresa é fácil, a carga tributária é simples, tem um monte de visto para vir para cá, aqui o sistema total de negócios ele é muito mais pró-negócios, todo o mercado, todo o governo, tudo virado muito para os pró-negócios. E aí o problema é que a gente fala tudo isso, e aí as pessoas falam, poxa, eu estou acostumado com essa correnteza toda querendo me afogar, eu vou ir para os Estados Unidos e minha vida vai ser isso daqui. Porque eu não vou ter essa correnteza tentando me afogar, eu vou sentar na boia e vou deixar que me leve embora, e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Só que, infelizmente, essa não é a realidade. E quando vocês chegarem aqui dos Estados Unidos, o que vocês vão encontrar é isso daqui. E vocês vão ter que tentar descobrir como é que vocês fazem para encontrar esse último cantinho da piscina aqui, onde vocês conseguem espremer a boiazinha de vocês para chegar naquele canto. Qual que é aquele nicho de mercado que vocês conseguem entrar que ainda tem um espaçozinho para vocês virem? Porque às vezes vocês vão vir para os Estados Unidos, você está achando que está vindo para cá para competir com os outros 2 maiores competidores que você tem no Brasil, então vocês 3 estão vindo para cá, e aí vocês chegam aqui e descobrem que de repente tem 10 empresas de Bangladesh que fazem um produto 2 vezes melhor por metade do preço. Então aqui vocês vão ter que entender muito bem como o mercado funciona e vão ter que descobrir como é que vocês vão fazer para encontrar um nicho de mercado onde vocês são competitivos. Então, uma recomendação geral do que nós falamos, então, o que nós sempre fazemos durante esses eventos é planejar e desenhar sua estratégia de entrada é extremamente importante. O sistema é simples, as oportunidades existem, mas a competição é altíssima. Onde que muitos, ou a maioria dos brasileiros erram? Fazendo negócios com quem falam para eles o que eles querem ouvir e não o que devem ouvir. Vêm para cá e escutam, conversam com 5 advogados, 5 contadores, consultor, todo mundo fala, olha, é isso, esse é o caminho, isso é o que você tem que fazer, isso é o que você tem que investir. Mas aí você encontra aquela uma pessoa que fala tudo que você quer ouvir. Não, vem cá, estamos juntos, eu tenho um caminho mais fácil, eu conheço alguém dentro da imigração, peraí, não, vamos ser sócio, não sei o quê. E a hora que você vai ver, essa pessoa já sabia exatamente como que ela ia te passar a perna. Infelizmente, Estados Unidos não é diferente de nenhum outro país, existem picaretas no mundo inteiro. Portanto, gente, é extremamente importante que vocês pesquisem sobre os profissionais que vão te assessorar. Peça por referências, pergunte de quais organizações eles fazem parte. Gente, só porque alguém tem 10 mil seguidores no Instagram, não quer dizer que são profissionais de alta classe. Tem empresa que vende visto aí, que nem advogado de imigração tem dentro da empresa. Né? Então, poxa, tá te vendendo imigração? Verifica seu escritório de advocacia que tem um advogado. Não é um escritório de advocacia, quais organizações elas fazem parte? Você pode oferecer referências? A nossa organização, o nosso conselho se reúne todos os meses, uma vez por mês, para ter nossas reuniões do conselho, e nessas reuniões nós aprovamos os nossos novos membros. E uma das coisas boas de ter 42 anos é que, de vez em quando, aparece alguém que há 20 anos atrás esteve aqui, passou a perna num monte de gente, foi embora, e agora está querendo voltar e se associar de novo, e já mais de uma vez nós
tivemos que falar que, infelizmente, essa pessoa não seria aceita na nossa organização. Então, pesquisem muito bem quem são esses profissionais que vão te assessorar, porque aqui nos Estados Unidos é muito mais barato investir no início para fazer da forma correta do que gastar dinheiro para arrumar depois. Já vimos cliente para economizar 4, 5 mil dólares com o advogado que escreveu um contrato lindo e maravilhoso de representação exclusiva, depois teve problema e tiveram que gastar uns 70 mil para ir brigar na corte. Então, para economizar 4, 5, gastaram 70. Eu garanto para vocês que o lado consultivo de um escritório de advocacia aqui vai ser infinitamente mais barato do que o contencioso. Tá? Então, gente, vale a pena. E, por último, a gente recomenda que as pessoas se informem e aprendam sobre os Estados Unidos antes de vir para cá se aventurar. É por isso que há 19 anos nós trazemos esse conteúdo, fazemos roadshows pelo Brasil, durante a pandemia começamos a fazer webinars, como esse que nós estamos fazendo hoje, que é justamente para trazer as informações para as pessoas. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais, que realmente querem dar um segundo passo, a nossa Câmara organiza todos os anos também um seminário de 3 dias, que esse ano vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro, aqui em Miami. Eu não vou descrever necessariamente tudo, mas tem palestras sobre o que sua empresa deveria fazer antes de começar a exportar. Se você é um brasileiro e tem coisas no exterior, como que isso é tributado enquanto você ainda está no Brasil. Distribuição e logística, importação nos Estados Unidos. A Mônica vai falar um pouco, ela tem uns 20 minutos para falar sobre o sistema bancário, mas o BB Américas tem 1 hora inteira para falar com vocês durante o seminário. Então, uma palestra sobre a operacionalização de empresas nos Estados Unidos. O perfil do estudo dos brasileiros foi um estudo feito pela Globo, junto com o consulado, que mostra o perfil dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. No final do primeiro dia, nós fazemos um happy hour, com oportunidade de networking para os participantes e os empresários que moram aqui na Flórida. Segundo dia começa a vir mais os especialistas. Então, vem um especialista para falar sobre montar um ponto comercial aqui nos Estados Unidos, se você quer colocar algo num shopping ou num strip mall, que são aqueles shoppings de rua. Profissionais de empresas de recrutamento para falar como que está o mundo de contratação e como manter funcionários dentro da sua empresa. Consultor de franquias, estruturas corporativas e impostos nos Estados Unidos. Lá a Piquet Law Firm tem 1 hora inteira para falar sobre vistos, e nós tentamos trazer cases de empresas brasileiras que vieram para cá e contam o que eles fizeram, que deu certo ou que deu errado. E no último dia nós fazemos uma visita técnica ao centro de distribuição de carga da FedEx no aeroporto de Miami. Trazemos um representante também da Enterprise Florida, que é uma entidade que funciona entre o governo federal, estadual ou local e as empresas privadas, para ajudar as empresas que vão fazer algo que vai ajudar a crescer a economia da Flórida, a acessar os vários diferentes programas que o governo tem para ajudar empresas que vão ajudar a crescer a economia. E, por último, uma palestra minha sobre entrada de mercado e empreendedorismo nos Estados Unidos. Isso que eu apresentei aqui hoje é uma versão bem mais curta da hora inteira que eu tenho para falar durante o seminário. Então, para aqueles que estiverem interessados, vocês podem entrar em contato com a Câmara. Será um prazer a nós dar-lhes as boas-vindas aqui em Miami. E eu coloco aqui rapidamente o meu contato aqui em cima, Carlos Mariaca, e o meu e-mail, e fica aqui o contato da Câmara também, business@brasilchamei.org. Vocês podem tirar uma foto se vocês quiserem, aí vocês podem pedir uma cópia do prático, ou se vocês quiserem também depois receber uma cópia desse material que está apresentado hoje. Então, fico por aqui, muito obrigado, eu vou parar de compartilhar a minha tela, e eu passo a palavra para a Mônica Ribeiro, do BB Américas. Obrigada, Mariaca. Gostaria de dar uma boa tarde a todos os participantes, boa tarde aos demais panelistas. É um prazer estar aqui com todos vocês, e ao BB Américas agradece a oportunidade e a parceria. Meu nome é Mônica Ribeiro, eu sou vice-presidente, responsável pelos financiamentos comerciais do BB Américas Bank, e trabalho aqui nos Estados Unidos, resido nos Estados Unidos há mais de 35 anos e trabalho na indústria financeira americana há mais de 25 anos. Então, meu muito obrigada pelo convite aqui para participar dessa apresentação do BB Américas Bank. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho das agências que nós temos aqui na Flórida. Nós temos 3 agências virtuais, online, que é o nosso Private Banking,
o GovExpat, que serve a todos os expatriados que vivem aqui nos Estados Unidos, e a agência digital. E temos 4 agências físicas, uma em Aventura, a outra na Brickell, onde fica localizado o nosso headquarters, o nosso escritório central, né, do nosso banco, Lighthouse Point, que serve toda a área de Deerfield Beach, Pompano Beach, Coconut Creek, Boca Raton e Fort Lauderdale, e em Orlando, na área da Flórida Central. Pode passar, por favor, Larissa. Obrigada. Falando um pouquinho do BB Américas, o BB Américas é um banco 100% americano, é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. Nós temos um atendimento ao cliente em 3 idiomas, em inglês, em português e em espanhol, 24 horas, 7 dias na semana e com o número telefônico do Brasil, o que ajuda e é bastante conveniente a todos que moram, aos nossos clientes que moram no Brasil. De novo, nós temos 4 agências na Flórida, mais 3 agências digitais, como eu falei. O banco é regulado pelo FDIC, é um órgão que segura, né, todos os nossos depósitos aqui nos Estados Unidos, e nós oferecemos produtos e serviços para pessoa física e jurídica, incluindo uma linha completa, que eu vou falar para vocês, aí, de financiamentos residenciais e comerciais também. As soluções, gostaria de compartilhar as soluções que nós temos para os nossos clientes, começando com as contas correntes, cartões de débito, cartões de crédito, aplicações financeiras, que eu vou detalhar um pouquinho mais adiante, overdraft, que trabalha como se fosse um cheque especial, financiamento pessoal, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, transferências, online banking, aplicativo móvel no seu telefone, depósito de cheques através do aplicativo móvel e uma carteira digital do qual você pode acessar sua conta. E nós temos também soluções... Pode passar, Larissa, por gentileza. Obrigada. Soluções para as empresas. Também temos conta corrente para empresas, aplicações financeiras, cartões de crédito empresarial, financiamento imobiliário comercial, business banking, business online banking, você tem acesso às suas contas através do online banking, depósitos de cheques também através do aplicativo, transferências, gerenciamento financeiro, folha de pagamento, e oferecemos também o serviço de processamento de cartões de crédito, o nosso Merchant Services. O nosso diferencial aqui no BB Américas nós abrimos a abertura de conta 100% digital. O cliente, a pessoa física, não precisa estar presencialmente aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, pode estar no Brasil e nós podemos fazer essa abertura de conta totalmente 100% digital. Esse é um diferencial muito grande em toda a área financeira, na indústria financeira aqui americana. O atendimento presencial em português aos nossos clientes brasileiros, central de atendimento, como eu falei, 24 horas, 7 dias na semana, nos 3 idiomas. Entrega, nós enviamos os cartões de crédito e de débito, entregamos no Brasil, na sua residência no Brasil. Temos uma linha de financiamento com taxas extremamente competitivas do mercado, financiamentos de imóvel e de veículo, utilizando a sua documentação brasileira, inclusive o seu imposto de renda brasileiro. Nós temos um produto que se chama BB Remessa, que é um envio de dinheiro para o Brasil, sem tarifas entre os clientes do BB Américas e os clientes do BBSA do Brasil, entre os clientes do Banco do Brasil e BB Américas. É um produto extremamente utilizado por nossos clientes. BB Remessa para envio de dinheiro, tanto do Banco do Brasil para o BB Américas, sua conta, ou vice-versa.
e o cartão de crédito com a taxa internacional, com 0% de taxa internacional nas compras dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Pode tracar. E gostaria só de acrescentar, se puder voltar só um instantinho, Larissa, por gentileza, o mais importante, o nosso diferencial mais importante, que nós costumamos dizer que a nossa gente faz a diferença. É o nosso atendimento, o nosso serviço ao cliente, e com aquele jeitinho brasileiro, com DNA que a gente fala brasileiro, né? E esse definitivamente é o nosso maior diferencial. Obrigada. Tá? Nossa abertura de conta, que eu comentei, de conta digital para pessoa física e clientes do Banco do Brasil. A documentação necessária é somente o passaporte, a cédula de identidade ou carteira de motorista, um comprovante de residência e o extrato bancário da sua conta no Banco do Brasil. Tá? O depósito inicial mínimo é de $3.000, a tarifa de manutenção mensal é de $15 e o saldo mínimo para isentar da tarifa de manutenção mensal é $3.000 diários na conta. E esse $3.000 pode ser distribuído em diversas contas, não somente na conta corrente, pode estar numa aplicação financeira ou num depósito de garantia do seu cartão de crédito. Vamos falar agora dos cartões de crédito. O nosso cartão de crédito com garantia oferece uma variedade de serviços e vantagens incríveis, inclusive um benefício que eu acho assim maravilhoso, que é 0% de taxa de juros durante o primeiro ano. Então, os primeiros 12 meses do pagamento da sua fatura do cartão, 0% de juros, além da isenção de taxas internacionais nas compras realizadas tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Nós oferecemos 3 tipos de cartões de crédito: o Classic, o Platinum e o Platinum Plus. Cada um deles, a anuidade e o depósito mínimo são diferentes. O Classic, com garantia, a anuidade é de $60, com depósito mínimo de $500. O Platinum, com garantia, a anuidade é de $120, depósito mínimo é de $3.000. E o Platinum Plus é a anuidade de $200, com depósito mínimo de $20.000. Nós também oferecemos, além de todas essas soluções financeiras, aplicações financeiras, todas garantidas pelo FDIC. O certificado de depósito, o CD, que a gente chama, para objetivos de médio e longo prazo, são depósitos a prazo fixo, com taxas pré-fixadas, o prazo é entre 6 meses até 5 anos, o depósito mínimo desse investimento é de $1.000. Nós oferecemos também a conta Money Market. Quanto maior o saldo, maior é o seu rendimento. Depende do saldo que você estiver mantendo nessa conta, né? Os juros, o seu rendimento será maior. O gerenciamento dessa conta é online, permite depósitos adicionais e também resgates via online banking. Os depósitos são ilimitados e o mínimo para a abertura dessa conta é de $1.000. E a nossa poupança tradicional, também gerenciada online, também com depósitos ilimitados e o mínimo para a abertura dessa conta é de $1.000. Vamos falar agora de soluções de empréstimos. O BB Américas oferece empréstimos imobiliários para sua compra para financiamento da sua residência aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Nós fazemos financiamento em até 30 anos, com taxas extremamente competitivas e atrativas. Nós fazemos financiamentos de veículos, para que você possa comprar o seu veículo, o seu carro aqui na Flórida, tanto veículos novos ou veículos usados até 3 anos de uso. Fazemos também financiamentos comerciais, apoiando seu negócio nos Estados Unidos, financiamentos de compra de imóveis, propriedades comerciais, com pagamento em até 25 anos. E também fazemos empréstimos pessoais e cartões de crédito.
Falar um pouquinho dos financiamentos de veículos. Nós oferecemos 2 tipos para carros novos. A nossa taxa, nossos juros é 7,99%. O valor mínimo para a compra do financiamento desse carro novo é de $15.000. O valor máximo de $150.000. Nós financiamos em até 5 anos e até 80% do valor do carro, do veículo. E fazemos financiamentos de carros usados, a taxa é de 8,99%, valor também mínimo de $15.000, o valor máximo de $100.000, o prazo de financiamento é de até 42 meses e o valor máximo financiado até 65% do valor do veículo. E lembrando que o carro usado até 3 anos de uso. E oferecemos também os empréstimos comerciais para compra de propriedades comerciais. O nosso termo de 5 a 10 anos fixos, a nossa amortização é de até 25 anos, pagamento, financiamento de até 25 anos, a taxa é fixa pelos primeiros 5 anos ou 10 anos. Nossa taxa, mais ou menos, nossos juros varia entre 7% e 7,75% anuais. A APR, Annual Percentage Rate, é anuais, e o valor a gente financia até 75% do valor da compra do imóvel comercial ou o refinanciamento. A propriedade, claro, deve demonstrar propriedade para compra para investimento, deve demonstrar uma correlação entre receita e despesa igual ou superior a 125%. Daí tem uma formulazinha que é muito fácil, básica, que é a receita, está ali embaixo, annual income menos annual operating expense annual, então seria a receita anual menos a despesa operacional dividida pelo valor do pagamento, o principal, mais os juros. Então, aí você tem assim, o cálculozinho do que você pode qualificar e comprar e o seu pagamento mensal, qual seria para a compra desse empréstimo comercial. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta e agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de apresentar o BB Americas Bank, Banco dos Brasileiros aqui na Flórida. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme Caran, que representa a PQ Law Firm. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui online, todos os demais participantes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Sim. Estamos vendo, Guilherme. A minha tela, direitinho. Estão vendo? É que está travando um pouquinho aqui minha internet. Bom, vamos lá. Se estiver travando, só peço que vocês me avisem, que aí eu tento mudar alguma coisa. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Guilherme Caran, sou diretor executivo da PQ Law Firm, e hoje meu objetivo aqui com vocês é tentar desmistificar um pouquinho a questão dos vistos imigratórios para os Estados Unidos. Por que eu falo desmistificar? Né? Porque existe não um mito, mas muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, acreditam que para morar nos Estados Unidos, fazer negócios e trabalhar nos Estados Unidos legalmente, né, para você conseguir o tão famoso Green Card, as únicas 2 formas são ou casando com um cidadão norte-americano, ou investindo muito dinheiro, alguns pensam que é $500 mil, outros $1 milhão nos Estados Unidos para conseguir o Green Card. Porém, na verdade, hoje existem 187 tipos de vistos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes e profissionais temporariamente no país. Só imigrantes, anualmente, 1,1 milhão de green cards são emitidos todos os anos para quem quer residir permanentemente nos Estados Unidos. Então, meu objetivo hoje aqui com vocês, de maneira bem resumida, é explicar um pouquinho quais são os caminhos mais comuns e que nós estamos mais utilizando para
trabalhar, residir e fazer negócios com os Estados Unidos. Deixa eu passar aqui o meu slide. Começando um pouco contando sobre a Piquet Law Firm, hoje estou representando a Piquet Law Firm, o escritório do Dr. Alexandre Piquet. São mais de 32 mil clientes atendidos de 35 nacionalidades nos últimos 12 anos de Piquet Law Firm nos Estados Unidos, 1,6 bilhão de dólares em transações imobiliárias assessoradas, 2.700 empresas implementadas e representadas e 19 premiações jurídicas nos Estados Unidos. Quais são as nossas áreas de atuação? Empresarial, imobiliário, imigratório, né, que hoje é o foco aqui no nosso tema, tributário, família, contencioso e responsabilidade civil. Então, nosso objetivo é encontrar soluções jurídicas nos Estados Unidos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre direito imigratório. E muitas pessoas, quando ligam no escritório, elas perguntam qual que é o melhor visto. Eu sempre respondo, não existe melhor visto. O que existe é qual o melhor caminho para o seu caso específico. Cada pessoa tem um histórico profissional, cada pessoa tem um histórico acadêmico diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente nos Estados Unidos, então não existe um visto melhor que o outro. Existe um visto que mais se adequa a você, tanto ao seu perfil, quanto à logística da sua família, né? Qual que é o objetivo da sua família. Os vistos mais comuns, que a gente mais tem feito, o L1 e Green Card por habilidades extraordinárias, excepcionais e interesse nacional. O EB1 e categorias. Os vistos temporários, ou seja, os vistos de não imigrante, no caso que nós vamos falar hoje, do L1, do E2 e do O1, e os vistos são os vistos que levam ao Green Card, no caso dos cases, e o EB2 por interesse nacional. E o EB2 por interesse nacional. Tá cortando Guilherme, aqui desculpa te interromper, tá bem ruim. Será que você desliga a câmera para ver se fica um pouquinho melhor a conexão? O que aconteceu? A gente estava cortando bastante. Acho que talvez com a câmera desligada, a sua conexão vai ficar um pouco melhor. Mas pode compartilhar a tela. Posso voltar a compartilhar a tela? Por favor. Agora vai melhorar. Estão vendo bem? Estamos vendo e ouvindo melhor. Eu troquei aqui o roteador. Bom, vamos lá. Voltando aqui a falar sobre o visto L1. O L1 é um visto de expatriado, executivo expatriado. Ele tem como característica um visto que se destina aos executivos ou gestores estrangeiros que são transferidos para os Estados Unidos para assumir uma posição similar na empresa filial ou subsidiária americana. Benefícios do L1, ele pode ser renovado totalizando um período de 7 anos. Ao primeiro, normalmente 1 ano, depois mais da primeira renovação 3 anos e no máximo 7 anos, e ele dá a possibilidade de se obter um Green Card. A família do titular do visto, cônjuge e filhos menores, poderão obter o visto L2 e o cônjuge poderá obter autorização para trabalhar. Tá? Quando o expatriado que está com L1 só poderá trabalhar na empresa que o expatriou, ou na sua própria empresa, no caso de pessoas que são empresários no Brasil, começam um novo negócio nos Estados Unidos e decidem se expatriar para iniciar a operação nos Estados Unidos, só podem trabalhar nessa empresa em questão. O cônjuge recebe o L2 e ele recebe uma autorização de trabalho na qual ele pode buscar emprego em qualquer empresa. Condições do L1, o sócio majoritário da empresa brasileira deverá ser o majoritário da empresa americana, formando uma filial, ou a empresa brasileira deverá ser proprietária da empresa americana. O candidato ao visto deverá ter trabalhado na empresa brasileira por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos, tá? Em regime de CLT. Tá? Ele tem que ser um funcionário registrado por pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos na empresa brasileira. Limitações do L1.
A atividade da empresa brasileira deverá ser mantida durante toda a vigência do visto L1. E2, visto para investidores em empresa nos Estados Unidos. Características dele: feito por pessoa física, pertencente a país integrante do Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil não faz parte desse Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Unidos. Porém, no Brasil, nós temos muitas pessoas que possuem uma dupla cidadania. Cidadania portuguesa, cidadania italiana, cidadania japonesa. Então, são países que fazem parte, alemão, são países que fazem parte desse tratado. Alguns benefícios do E2: poder abrir e trabalhar em um negócio nos Estados Unidos. Extensões ilimitadas, desde que as condições do visto continuem sendo atendidas. Então, diferente do L1, que são 7 anos, o E2 você pode renovar de maneira ilimitada. Então, depende do país, tem país que é a cada 1 ano, o país que é a cada 4 anos, dependendo da sua cidadania. O visto se estende ao cônjuge, que pode trabalhar, e filho menores de 21 anos. Condições: o investidor deverá ter a cidadania do país membro do tratado, o investimento deverá ser substancial, de natureza real, não especulativa e com risco. Então, vejam que a imigração, os Estados Unidos, não nos passam um valor específico. Diferente do visto de investidor que leva ao green card, o visto de investidor que leva para imigrar para os Estados Unidos, que é o EB5, são $800 mil no centro regional. O E2 ele não dá um valor específico. Tá? Então, vai depender se é um valor substancial, de natureza real, não especulativo e com risco. E o negócio deverá prover o sustento do titular e da sua família. No momento do requerimento do visto, o negócio já deverá estar estabelecido. Então, muito importante, primeiro você investe, depois você solicita o visto. E mesmo assim, a imigração ainda pode negar. Tá? Então, tem que ser um processo que tem que estar muito bem produzido, muito bem feito, um negócio muito bem avaliado. Limitações do E2: o investidor está restrito a trabalhar na empresa em questão. Então, por mais que você possa renovar ilimitadamente esse visto, você nunca poderá trabalhar em outro negócio sem ser o seu próprio negócio, a própria empresa que você investiu. Próximo visto, O1. O O1A é um visto que se destina aos indivíduos com habilidades extraordinárias em ciências, educação, negócios ou esportes. O O1B, visto que se destina aos indivíduos com habilidades extraordinárias nas artes, cinema e televisão. Benefícios: o visto é concedido por até 3 anos. Cônjuge e filhos menores de idade podem acompanhar. Então, essa é uma limitação bem grande, que o cônjuge do beneficiário não recebe autorização para trabalho. Condições: o candidato ao visto deverá demonstrar habilidade extraordinária com reconhecimento internacional. E virá para os Estados Unidos temporariamente para trabalhar na sua área de especialidade. E outra limitação, além do cônjuge do beneficiário não receber autorização para trabalhar, é a necessidade de um peticionário para o visto. Então, você precisa que alguma empresa nos Estados Unidos lhe faça uma oferta de trabalho. Então, você precisa de um sponsor. E agora, entrando nos vistos de habilidades, né, conhecido como Special Skills Visas, né, os vistos de habilidades extraordinárias, vistos de habilidades excepcionais, que levam diretamente ao green card. Então, eles são categorias, caminhos, avenidas para um green card. Você não recebe necessariamente um visto EB1 ou um visto EB2, e sim um visto de imigrante, podendo residir e trabalhar definitivamente nos Estados Unidos. Primeiramente, vamos falar sobre o EB1, que é a primeira prioridade. Eles são 10 critérios, no qual você precisa cumprir pelo menos 3. A gente sempre aconselha que, para aplicar para um EB1, você cumpra de 4 a mais, tá? Porque caso o oficial de imigração não aceite algum critério, você tem um outro critério para cumprir, para que você possa cumprir pelo menos 3 dos 10 e ter um EB1 aprovado. Então, vamos ler aqui os critérios, não se assustem, são critérios bem rigorosos, porém nós temos outro caminho, que são critérios um pouquinho mais simples, um caminho muitas vezes mais interessante para vocês. O primeiro critério: premiação ou reconhecimento em nível nacional ou internacional na sua área de habilidade extraordinária. Não pode ser um prêmio interno da empresa na qual você trabalha, tem que ser um prêmio de nível nacional ou internacional. Segundo critério:
ser membro de associações na área de atuação que requerem feitos consideráveis de seus membros. Aí você pode me perguntar, mas o que são feitos consideráveis? Eu sempre gosto de dar como exemplo associações na qual você tem que receber um convite para fazer parte. Não pode ser uma associação de classe, no qual você se formou, por exemplo, em Direito, entrou na OAB. A OAB é uma associação, mas ela não requer feitos consideráveis. Apesar de ter uma prova muito difícil, não é um feito considerável de seus membros. Então, é algo realmente bem restrito. Terceiro critério, material sobre o profissional em sua área de atuação que foi publicado em veículos de comunicação relevante. Nesse critério, deve ser alguma matéria falando sobre você, uma coluna, uma matéria, algo falando sobre você. Não pode ser uma entrevista sua, dando uma opinião ou explicando algum acontecimento específico. E sim, alguma matéria ou coluna falando quem é você, com que você trabalha, o que você já fez, tem que ser realmente sobre você. Quarto critério, ter sido convidado para julgar o trabalho de outros profissionais e ter efetivamente julgado tais trabalhos de forma individual ou em banca examinadora. É muito comum aqui se você já foi membro de banca de TCC. Quinto critério, evidência de que o interessado desenvolveu o trabalho original e de impacto significativo para o meio em que atua. Esse é um critério muito importante e bem complicado de você comprovar. A gente pode comprovar através de uma patente que você tenha, algumas cartas de certas organizações atestando feitos bem consideráveis de impacto muito significativo no seu meio. Sexto critério, ter publicado material de sua própria autoria em publicações profissionais ou mídia relevante. Você já escreveu algum livro, capítulo de livro, artigo científico publicado, quantos artigos? Sétimo critério, ter tido o trabalho apresentado em exibições artísticas ou em exposições. Então, aqui você começa a perceber que o EB1 ele mistura tudo. Tá? Ele engloba profissionais, ele engloba artistas, atletas. Então, ele é para todo mundo que consegue demonstrar uma habilidade extraordinária. Oitavo, papel crítico ou de liderança em uma organização distinta. Basicamente, qual que é o seu cargo em qual organização. Nono critério, evidência que o salário ou outra forma de remuneração que o profissional alcançou por serviços prestados foram como resultado de habilidades extraordinárias. Aqui é uma forma educada da imigração perguntar quanto você ganha. Para o EB1, tem que ser realmente um salário, uma remuneração muito alta. Você tem que demonstrar que você está entre o 1% do seu país de atuação em questões financeiras e salários na sua área de atuação. Tem que ser realmente demonstrativos financeiros bem robustos. E o 10º critério, sucesso comercial na sua área de atuação. Então aqui, para, por exemplo, atleta, é muito comum patrocínio. A sua atleta tem um patrocínio, entra aqui como sucesso comercial na sua área de atuação. Cumpriu 3 desses 10 critérios, aí demonstrou numa totalidade que você é de habilidade extraordinária, então tudo isso vai dentro de uma petição que a gente tem que escrever, você recebe uma aprovação e, consequentemente, um green card. Habilidades extraordinárias, eu sempre digo aqui, é para o top 1% da área de atuação. Caminho um pouquinho mais complicado, mas é um caminho. Indo para a segunda preferência, que é o EB2NW, as coisas começam a facilitar um pouco. Tá? E muitas pessoas, às vezes, quando me procuram, ligam no escritório, eles acabam falando, tem muita gente fazendo EB2, ele agora é o visto da moda, ou às vezes questionam por que agora todo mundo está fazendo EB2 e antes ele não existia. Na grande verdade, o EB2NW, que significa National Interest Waiver, ele sempre existiu. Porém, ele era popularmente conhecido como Einstein Visa, ou seja, visto para os Einsteins. Antigamente, para você ter um EB2NW aprovado, você tinha que comprovar que os Estados Unidos perderiam sem você trabalhando permanentemente no país. Então, era algo muito complicado. Como que eu vou comprovar, como que eu vou provar para a imigração que os Estados Unidos vai perder sem minha presença física no país? Então, realmente era algo muito restrito. Porém, os Estados Unidos começou a perceber que diversos países começaram a facilitar a imigração de profissionais bem qualificados, os famosos High Skilled Immigrants, profissionais bem qualificados. Canadá, Austrália, alguns países na Europa e, por coincidência, os Estados Unidos é o país que mais possui estrangeiros fazendo MBA no país. O que estava acontecendo?
os profissionais estrangeiros vinham para os Estados Unidos, faziam MBA, se preparavam e quando estavam prontos para crescer no mercado de trabalho, para agregar muito ao mercado de trabalho, não tinham um caminho migratório e voltavam ou para o seu país de origem ou buscavam um país mais simples de se imigrar. E os Estados Unidos começaram a perceber que estavam perdendo profissionais bem qualificados e que os Estados Unidos também precisa cada dia mais de profissionais bem qualificados, até porque a taxa de desemprego hoje, só no estado da Flórida, é menos de 4%. Tá? Em 26 de dezembro de 2016, mudou-se a jurisprudência do EB2NW, aonde a jurisprudência chamava New York Transportation, hoje, a partir de 26 de dezembro de 2016, passou a se chamar Matter of Danaher. Mas o que esse bando de nome complicado significa? Significa que, para você pedir o interesse nacional, o NW, você não mais precisa provar que os Estados Unidos perderia sem a sua presença física no país. E agora você precisa cumprir 3 critérios, tá? Que são critérios subjetivos, porém muito mais simples de você comprovar. Tá? Primeiro critério, comprovar que o que você vai fazer nos Estados Unidos tem mérito substancial e importância nacional. Como nós comprovamos isso? Através de um plano profissional, dizendo o que você pretende fazer profissionalmente nos Estados Unidos, dentro da sua área que você já atua. O segundo critério, demonstrar que você está bem qualificado, bem posicionado para avançar com o seu proposed endeavor, ou seja, com o seu plano profissional. Porque não adianta nada no plano profissional eu falar que você vai construir o próximo foguete da NASA que vai levar a população para Marte e no segundo critério, onde eu tenho que demonstrar suas qualificações, eu não consigo demonstrar nem que você sabe montar um Lego. Então tem que ter uma relação aí, o que você faz, o seu histórico, o seu currículo, com o seu plano profissional. E o terceiro critério, demonstrar que vai ser benéfico para os Estados Unidos abrir mão da oferta formal de trabalho e da certificação laboral. Aí a gente faz toda uma pesquisa de mercado dentro do Departamento de Trabalho, junto com o Departamento de Estado, Departamento de Trabalho, uma pesquisadora que a gente tem dentro da Pickle Law Firm, para demonstrar para a imigração qual que é a falta de mão de obra qualificada na sua área de atuação hoje, qual vai ser essa falta nos próximos anos e qual que é o impacto que isso ocasiona para os Estados Unidos hoje e no futuro. No futuro irá ocasionar. Então, hoje são esses 3 critérios muito subjetivos, porém muito mais simples para comprovar do que os Estados Unidos vai perder assim a sua presença. Além disso, tá, do interesse nacional, você tem uma nota de corte, que é ou o Advanced Degree ou a habilidade excepcional. Se você não conseguir comprovar Advanced Degree ou habilidade excepcional, nem adianta você cumprir esses 3 critérios. Tá? A primeira subcategoria, Advanced Degree, como que eu me qualifico? Tendo um diploma universitário e pelo menos 5 anos de experiência na sua área de formação acadêmica. Diploma universitário, 5 anos de experiência e comprovou os 3 critérios do NW, você tem um EB2 e, consequentemente, um Green Card aprovado. Aí, não tem um diploma universitário. Tá? O caso de pilotos de avião, por exemplo, pilotos de avião experientes não têm diploma universitário. Empresários, muitos empresários de grande sucesso começaram a trabalhar com 17, 18 anos e hoje tem multinacionais, grandes empresas que fazem muito sucesso e não têm diploma universitário. Nesse caso, nós vamos para a habilidade excepcional, na qual você tem que cumprir lá. Vamos com os critérios de novo, 3 de 7 critérios. Lembrando, os critérios de habilidades excepcionais não têm nada a ver com o interesse nacional. Se você possui um diploma universitário e 5 anos de experiência, esses critérios não são necessários para você. E quais são os critérios da habilidade excepcional? Primeiro critério, ter graus, diplomas, certificados ou reconhecimento similar de alguma instituição de ensino na sua área de habilidade excepcional. Nesse caso, não é um diploma universitário, mas pode ser um tecnólogo, pode ser algum curso que você fez que te deu uma certificação. Segundo critério, documentos que comprovem que você possui, no mínimo, 10 anos de experiência profissional na sua área de ocupação. Então, quem tem um diploma universitário, 5. Quem tem um tecnólogo, 10. 10 anos. Basicamente isso. Terceiro critério, licença para praticar a sua profissão ou certificação para a profissão ou ocupação. Então, se a sua profissão ela te deu alguma certificação, como, por exemplo, um CREA, um CRA, uma OAB, entra no terceiro critério. Quarto critério, evidência de que o salário ou outra forma de remuneração que o profissional tem alcançado foram resultados de habilidade excepcional.
Então, mais uma vez, a imigração de maneira educada, perguntando quanto você ganha. Aqui não precisa ser 1% da sua área de atuação, mas deve ser um salário acima da média nacional, tá? Nacional não dos Estados Unidos, mas no seu país de atuação. Quinto critério, ser membro de alguma associação profissional. Não precisa ser uma associação que tenha lhe feito um convite, que requer grandes feitos seus, mas uma associação profissional da sua área de atuação. Sexto critério, evidências de realizações significativas em sua área de atuação ou no âmbito profissional por meio de reconhecimento de colegas, empresas, entidades profissionais e órgãos governamentais. O que seria isso? Cartas de recomendações ou premiação interna da empresa que você atua ou premiação externa também, tá? Mas principalmente cartas de recomendação. Sétimo critério, toda e qualquer evidência adicional que não se encaixe especificamente em nenhuma categoria anterior, mas que venha incorporar e demonstrar sua habilidade excepcional. Famoso outros. Tudo que tiver a mais sobre você. Se você já deu palestra, participou de congresso, escreveu um artigo, já deu entrevista em mídia, já julgou o trabalho de outros, qualquer coisa a mais que conte a sua história, que corrobore com a sua história, entra no sétimo critério. Esses são os critérios da habilidade extraordinária para quem não possui um diploma universitário. Além desses critérios, ou além do diploma universitário, comprovar o interesse nacional. Aqui são algumas profissões de clientes que nós tivemos aprovações nos últimos anos, tá? Para o EB2NW, é um visto que a gente tem feito muito desde 2016, quando mudou a jurisprudência, uma taxa de aprovação altíssima. Tá? No caso, de aqui, nesse slide aqui, só para empreendedores, todas essas áreas do empreendedorismo, varejo, mineração, som, enfim, vestuário fitness, empreendedores de basicamente todas as áreas. Aqui profissionais de engenharia, profissionais de tecnologia, consultores jurídicos, esportes, profissionais de química, aviação, né, pilotos, que é uma área que hoje os Estados Unidos enfrenta uma grande crise, economia, financeira. Então, você pode ver que tem profissionais de todas as áreas, basicamente todas as áreas, que a gente já aplicou o EB2NW com sucesso, com aprovação. Profissionais da área da saúde. Então, na área da saúde tem todas as áreas, enfermeiro, farmacêutico, dentista, psicólogo, médicos de todas as áreas. A área da saúde é uma área muito boa também para aplicar para um EB2NW. E aqui outros tipos de vistos que nós fazemos, que é o processo de casamento e família com cidadão americano ou com green card holder. Então, não necessariamente só o casamento com o americano, mas também o casamento com um brasileiro, por exemplo, que tem o green card, o visto de imigrante também passa o green card para o cônjuge. Naturalização e cidadania, troca ou extensão de status. Se você está nos Estados Unidos hoje fisicamente com um visto, mas quer trocar para outro visto, nós podemos fazer essa troca de status. E a permissão de reentrada, que também é um mito que a gente escuta diariamente no escritório, que muitas pessoas falam, gostaria de ter um green card, porém, eu não posso morar 6 meses por ano nos Estados Unidos. Eu sou um executivo, eu viajo muito. Se eu ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, eu perco o green card. Isso não é verdade. Se você não entendeu quase nada do que eu falei hoje, essa parte eu queria pedir para que você prestasse bastante atenção e que você entendesse pelo menos essa parte. Tá? Você não perde o green card se você ficar mais do que 6 meses fora dos Estados Unidos. A conta dos 6 meses por ano é para aplicar para a naturalização e a cidadania. Se você deseja se naturalizar, tem um green card e deseja se naturalizar americano, você deve passar pelo menos 32 meses em solo americano, dentro dos Estados Unidos, num período de 5 anos, para se qualificar para a cidadania americana. Porém, se você passar menos tempo do que 6 meses por ano nos Estados Unidos, você só não se qualifica para a cidadania americana, mas você não perde o seu green card. Isso é muito importante, porque eu vejo diariamente pessoas deixando de fazer a aplicação para um green card com medo dessa continha dos 6 meses. Você perde o green card se você passar mais do que 6 meses sem pisar nos Estados Unidos. Porém, se você precisar passar um período maior do que 6 meses, maior do que 1 ano, até 2 anos sem entrar nos Estados Unidos, a gente pode fazer uma solicitação de reentrada, que chama Re-Entry Permit. A Re-Entry Permit, necessário quando o portador de green card se ausentará dos Estados Unidos além de 180 dias permitidos. Tá?
Bom, e para encerrar, estão aqui os nossos contatos. Você pode escanear o QR Code para ir direto para o meu WhatsApp ou tirar uma foto, um print screen aqui da tela. Esses são os meus contatos. O segundo telefone é o meu WhatsApp direto, 786-282-2367. Tem o meu e-mail também. A gente pode agendar uma consulta, um bate-papo de 45 minutos a 1 hora para tentar entender a sua situação, o seu interesse com os Estados Unidos, te qualificar para algum tipo de visto, né? E aí a gente pode seguir a partir do que a gente entender que é o mais adequado para você e para sua família, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Felipe, por gentileza. Oi, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, imagino que já estão vendo a apresentação. Estamos sim. Tá bom, então, acho que cumprimentar os colegas da FIEB, do SEBRAE, que nos contrataram para fazer esse estudo sobre o perfil de mercado dos Estados Unidos para alguns setores de alimentos da Bahia. Cumprimentar também os demais palestrantes e os participantes que nos acompanham aí de forma online. Tá? Vou começar aqui a nossa apresentação e depois a gente fica à disposição aí para perguntas que porventura vierem. Hoje, os assuntos que a gente vai abordar são uma introdução do estudo, perfil de mercado dos Estados Unidos, uma análise de mercado, leis e regulamentos e algumas coisas sobre promoção comercial, né, para a estratégia das empresas, né? Aqui acho que é importante ressaltar que o nosso estudo ele foi bem extenso e acho que tem informações muito ricas para as empresas. E aqui é mais um resumo que a gente vai trazer dos principais resultados e insights que a gente traz desse estudo, né? Mas que a gente convida todos a acessarem depois o documento aprofundado, onde a gente tem muita informação do mercado, dos concorrentes, foto das embalagens, né? Preço que eles têm no ponto de venda. Então, acho que é bem rico para o empresário depois, que ele pode entrar e aí também analisar especificamente para o produto dele, né, que a gente fez para 6 setores, aí ele já vê ali especificamente para o dele mais aprofundado do que a gente vai trazer aqui, tá? Então, a princípio aqui a gente está falando de realmente explorar as oportunidades do mercado para micro e pequenas empresas, né? E trazer aí recomendações de inserção no mercado. E aí a gente analisou bastante o perfil das empresas baianas que estavam já trabalhando no projeto, e aí as nossas análises aqui são com base em justamente nesses perfis de micro e pequenas empresas, tá? Os produtos que a gente traz aqui, os insights, são granola, café, chocolate, doce e frutas tropicais, amêndoas de cacau e unibis e a cachaça. Então, começando aqui com o perfil dos Estados Unidos, acho que a Patrícia já trouxe alguns dados interessantes. A gente vai só repassar aqui mesmo nos principais, acho que, indicadores, né? Em termos da economia, no último ano, os Estados Unidos cresceu 2%, e tem uma previsão de queda para 1,5% no próximo ano, né? A inflação, ela vinha mais alta, terminou 2022 em 6%, e tem uma previsão de baixar esse ano para 3% e 2% no ano seguinte. Já o desemprego, ele fechou o ano passado em 3,5%, mas ele deve aumentar para 3,8% e 4,9% no ano seguinte, né? Esses aqui são dados do FMI. Quando a gente analisa o comércio exterior americano, ele é historicamente muito deficitário, né? E aí as principais origens de produtos são China, México e Canadá, que eles têm muita importância, né, pelo acordo de proximidade regional, Japão e Alemanha. E os principais destinos das exportações dos Estados Unidos são Canadá e México, vem a China em terceiro lugar, Japão e Reino Unido.
Quando a gente analisa já a balança bilateral, Brasil e Estados Unidos, eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né, em volume de comércio, mas é deficitário para a gente, né? A gente importa mais do que exporta. A importação cresceu no último ano 30% e a exportação cresceu 20%. Então, são números bons, é um comércio recorde que a gente tem com eles, mas é deficitário para a gente. Contudo, a pauta exportadora ela é diversificada e é de alto valor agregado, né? Então, diferente da pauta que a gente tem, por exemplo, com a China, que são muitos produtos agrários, né? Aqui a gente está falando de industrializados, né? Produtos industriais que têm maior valor agregado para a gente, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E quando a gente olha o comércio bilateral by Estados Unidos, aqui acho que a Patrícia também trouxe uns dados, a gente tem pneus para carros, né, como o principal produto, depois vem produtos químicos, né, da indústria química, mas aqui o que a gente acha importante destacar é a presença do café, né, aqui como 7º produto, e a manteiga, gordura e óleo de cacau como 10º. Né? Então, são produtos que eram nosso foco aqui de análise desse estudo, que estão bem pontuados já na balança bilateral. E, em seguida, ali logo depois dos 10 primeiros, vem goiabas e mangas também com um grande destaque em valor de exportação. Agora vamos entrar aqui na análise de mercado, onde a gente vai passar pelos 6 setores que a gente analisou, né? E aí acho que é a parte mais rica aqui da nossa conversa, onde a gente vai explorar alguns insights desses setores, né? Acho que começando pela granola, né? A gente vê o ambiente competitivo, os Estados Unidos importa de 488 milhões, né? Os principais parceiros aqui foram Canadá, México e Alemanha, e o Brasil ocupa só a 20ª posição aqui nessas importações, né? Agora, o consumo da granola ele é muito vinculado aos alimentos fit e saudáveis, né? Isso tem apresentado um alto potencial para o mercado, né? Que tem crescido bastante o consumo desses alimentos com baixo teor de açúcar e outros diferenciais mais saudáveis, né? Quando a gente olha os canais de distribuição, a gente tem aqui, acho que 2 grandes canais, que são os distribuidores de produtos brasileiros ou os importadores especializados na venda de cereais, né? Então, acho que é o principal ponto aqui para se buscar ali abrir uma abertura de mercado. A gente traz aqui alguns deles e no estudo a gente tem detalhado os dados de contato dessas empresas, site, para aprofundar. Em termos de concorrentes, aqui a gente também destaca algumas marcas, né, das granolas e, como eu falei lá no estudo também, a gente tem as fotos das embalagens, os preços, quando a gente fez essa visita nos pontos de venda locais lá nos Estados Unidos. Então, em termos de oportunidades, a gente vê um potencial de crescimento para esses alimentos saudáveis. Aqui o ponto de atenção é que o mercado ele é maduro já, né? Então os próprios produtos americanos têm muita tradição e esses produtos eles apresentam muitas certificações, né? De produtos orgânicos e entre outros, né? Então todos praticamente que já são originários dos Estados Unidos possuem selos nas embalagens. E aqui o ponto de atenção, participação brasileira, a gente só encontrou na visita que a gente fez no ponto de venda de produtos especializados no Brasil, né? E aqui outro ponto é que a embalagem que era utilizada lá era aquela embalagem grande que a gente vê no Brasil comum, de 1 quilo, enquanto dos produtos nos outros estabelecimentos eram ali de 300, 400 gramas, né? Então, talvez seja necessário uma adaptação para entrar nesses outros mercados, nesses outros canais de venda.
Que passando para o café, aqui os Estados Unidos importa 5 bilhões, né, aqui dados de 2021, a Colômbia em primeiro lugar e o Brasil logo em seguida, aqui bem parecido, né, entre 26% e 24%, então a gente já tem um destaque maior na participação do mercado. Em termos de consumo, as regiões que mais se destacam é a Nordeste e a Leste, o consumo de área per capita é de 1,8 xícara, e a faixa etária que mais consome na população é acima de 70 anos, seguida pela população de 25 a 30. Então, assim, tem um gap ali, provavelmente para trabalhar alguma ação de imagem ou de marketing direto para o consumidor. É importante observar essa diferença da faixa etária que mais consome esse tipo de café mais gourmet, né? Quando a gente tem os nossos canais, os canais de distribuição, eles são dominados praticamente por grandes traders já, que fazem um volume muito grande de importação, mas que vem crescendo empresas especializadas em cafés especiais e de origens diversas, né? Com esse diferencial. Aqui a gente traz também algumas desses distribuidores e importadores locais e os concorrentes brasileiros aqui que a gente identificou no mercado. Em termos de oportunidade, é um mercado muito maduro, então a concorrência ela é muito forte. A gente vê que para os produtos latino-americanos eles trabalham bastante um apelo de marca tropical, né, para se diferenciar nesse mercado. E aí os dois canais de entrada que nós recomendamos são as grandes traders que muitas vezes trabalham talvez com marcas próprias ou essas importadoras especializadas que têm crescido e eles têm um portfólio muito grande de cafés diferentes no seu e-commerce. Passando para o chocolate, a gente tem um ambiente competitivo, eles importam 3 bilhões, a principal origem é o Canadá, depois o México, depois a Bélgica, e aí o Brasil também vem ali atrás em 26ª colocação, né? Quando a gente analisa o consumo, existe uma forte concorrência, né, pelo fato de ter uma produção grande e muitas grandes empresas já multinacionais atuando no setor. O consumo per capita ele foi de 9 quilos em 2021 e existe uma tendência premium que ganha bastante espaço no mercado, né? Então, com esses produtos vinculados à saúde, ao bem-estar, que são plant-based, organic e low e no sugar, né? Os canais de distribuição também são importadores especializados, e aí a gente tem também uma atuação grande nesse mercado da saudade, né? Então, muitos importadores que já trabalham com produtos originalmente da América do Sul, que tem alguns desses importadores e também os concorrentes que a gente identificou ali no mercado para esse chocolate mais premium das empresas baianas. Quando a gente analisa as oportunidades, então, existe uma forte concorrência local, e essa concorrência também trabalha muitas certificações como diferencial, né? Então, ali são selos na embalagem que eles já põem de cara, né? Os produtos premium com esse apelo saudável estão ganhando muito espaço, então tem uma oportunidade aí a ser explorada. E também os canais que a gente identificou de produtos brasileiros e latino-americanos podem ser também explorados para acessar o mercado. Que é importante mencionar que nas visitas presenciais a gente não identificou produtos premium, chocolates premium brasileiro, só aqueles mais comuns que a gente identifica, como Diamante Negro, essas outras marcas que são mais comuns que estavam à venda nesses pontos de venda. Quando a gente analisa doces e frutas tropicais, a gente tem um ambiente competitivo de importação de 3 bilhões, México, principal origem, seguido de Tailândia e Canadá. O Brasil vem em 23º. Né? Aqui, em termos de consumo,
pela localização geográfica, né, eles não produzem essas frutas tropicais, né? Então, por isso tem um destaque na importação já. O que eles produzem muito são uvas, maçãs, laranjas e morangos que lideram o ranking, né? Para os canais de distribuição, a gente também destaca o mercado da saudade, né, para esses doces brasileiros, e o private label aqui também tem um papel muito grande de outros tipos de distribuidores, né, no mercado. Aqui também é importante mencionar que essas frutas tropicais, muitas vezes o consumidor ele testa, né, como uma alternativa, se ele quer trocar de um sabor que ele já consome bastante, ou usualmente ele acaba selecionando, mas como para testar um novo sabor, né? Então, acho que também é importante ter em conta isso na estratégia da empresa. Aqui tem alguns desses canais e os concorrentes americanos das empresas. Em termos de oportunidades, aqui é importante mencionar que eles trabalham muito esses doces em formatos de geleia, e aí tem uma variedade de frutas, né? Mas o geleia é o maior formato de consumo dessas doces. O mercado da saudade tem uma participação relevante para esse tipo de produto, e aí os grandes importadores tradicionais com private label ou atuar diretamente com um distribuidor com essa exclusividade e originalidade de um produto tropical brasileiro pode ser uma oportunidade de acesso ao mercado, né? Quando a gente analisando agora as amêndoas de cacau, tem uma importação de 1,3 bilhão. O mercado principalmente é Costa do Marfim, Equador, Gana, e o Brasil vem em 30º lugar, né, nessa importação americana. O consumo de nibs e amêndoas ele é muito vinculado aos alimentos fitness, né? E eles têm um potencial de chegar a 36 bilhões em 2026. Então, a expectativa é de muito crescimento nesse mercado para esse tipo de produto, né? A principal forma das nibs são private label, então são empresas que importam e trabalham a marca própria delas, né? E aí depois você tem esses outros importadores especializados em ingredientes naturais que também fazem importação, e aí também pode ser uma marca própria importada. Aqui tem alguns desses importadores e os concorrentes que a gente identificou no mercado. Em termos de oportunidades, né, como eu falei, eles são umas superfoods, então eles trabalham justamente esse conceito nos pontos de venda, e aí tem a oportunidade, né, desse produto. A gente tem a concorrência peruana, que a gente identificou tanto na nossa pesquisa presencial quanto online, no e-commerce, a gente encontrou bastante origem peruana desses produtos. E aí os canais de entrada, como falado, são essas empresas que trabalham private label ou os importadores específicos desse tipo de alimentos superfood, como acesso a mercado. E, bom, por fim, a cachaça, né, tem uma importação grande aqui, a gente analisou o rum e outros destilados de cana, né, que é a NCM, que a gente tem, 191 milhões de dólares importados, principal origem é República Dominicana, depois Guatemala e Nicarágua. O Brasil em 12º lugar, né? Existe um crescimento desse tipo de bebida, né, de bebidas destiladas no mercado americano. O consumo per capita é de 1,8 galões e aqui é importante ressaltar que o rum, que é o nosso concorrente, né, mais difundido lá, ele é a 4ª bebida destilada mais consumida no mercado, né? Em termos de canais de distribuição para produtos alcoólicos, é importante destacar, né, que existe uma necessidade de um intermediário, um distribuidor nessa importação, então tem regras específicas para isso, que estão mais detalhadas no nosso estudo. E os distribuidores de bebidas alcoólicas, no geral, trabalham com uma ou outra cachaça, né? Aqui a gente tem alguns desses canais
e os concorrentes brasileiros que estão já trabalhando e estão no mercado já americano. Em termos de oportunidades, é um mercado bem concorrido e já maduro, né? Mas quando você trabalha em produtos que são originalmente brasileiros, como a cachaça, ele pode ter uma oportunidade aí de crescimento. A gente vê que as marcas que estão lá no mercado, né, que tem um espaço, trabalham bastante esse aspecto da cultura brasileira e ingredientes orgânicos, né? Então, isso é um ponto de diferenciação e destaque que elas conseguem dos outros tipos de rums e bebidas no mercado. E os canais aqui, a gente, durante as visitas presenciais, a gente só encontrou em uma loja a cachaça, mas em e-commerces existem e-commerces especializados, né, em bebidas alcoólicas, existem já muito mais opções de consumo. Seguindo aqui, um passo a passo bem simplificado aqui, só para apresentação, né, de como entrar no mercado. Isso está também detalhado no estudo, mas você precisa fazer um primeiro registro no FDA. Depois você precisa ter a designação de um agente americano para lidar com as comunicações. Aí você tem que buscar depois as permissões, e aí elas vão variar dependendo do produto, como a gente falou, às vezes alcoólicas existem mais exigências, né? E aí depois você tem que observar as regras de rotulagem desse produto no mercado, né? Aqui, caminhos para promoção comercial, né? Então, botando em prática já, quem já está pronto para exportar, te recomenda contato com os distribuidores. Então, aqui a gente trouxe alguns dos principais para esses tipos de produto, né? Então, tem os contatos lá que podem começar a serem explorados. Também feiras do setor, né? Participar de eventos, acho que é muito importante para conhecer o ecossistema local, desenvolver contatos, saber quem são os concorrentes, quem são todos os atores envolvidos. No nosso estudo, a gente traz também esses eventos, tanto que são transversais, né, de alimentação, como a Fancy Food, mas também muitos eventos que são específicos de cada setor e muitas vezes eles acabam sendo regionais, né? Por exemplo, café, você tem um evento específico ali na Califórnia, você vai ter um mais para o norte, outro evento ali na costa oeste também, outro tipo, leste. Então, é interessante também, acho que dar uma olhada nesses eventos, que eles são menores, mas são específicos daquela região e do setor. E o terceiro caminho é explorar o e-commerce, né? Ele é muito desenvolvido nos Estados Unidos, né? Em especial alimentos e bebidas. As próprias casas e grandes edifícios já têm uma área específica para receber essas compras, né? Que são feitas com muita frequência no mercado norte-americano. Então, aqui, acho que em termos geral, o que a gente queria trazer do estudo era isso, né? Acho que como eu falei, é uma forma mais... A gente passou por cima, né, do que a gente tem lá no estudo, que está muito mais aprofundado e detalhado, dividido em capítulos também por setores, para quem quiser aprofundar. Aí acho que o pessoal da FIEB pode compartilhar o estudo depois com vocês. E estão meus dados de contato aqui, caso tenham alguma dúvida ou quiserem alguma questão adicional que a gente possa apoiar vocês. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os palestrantes. Eu vou convidar vocês a voltarem aqui para a gente deixar esses últimos minutinhos para perguntas e respostas. Falo para a plateia que tiver pergunta, pode ou mandar no chat ou levantar a mão, que a gente também consegue liberar o microfone para vocês também efetuarem a pergunta. Temos aqui a Isabel. Eu vou te permitir conversar no microfone, Isabel. Agora é só você tirar do mudo.
Já tirei, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, principalmente ao Carlos Mariaca e ao Felipe Costa. Não e aí a Patrícia, né, que me trouxe até aqui, porque eu não tenho interesse em ter visto para os Estados Unidos, nada disso. Então, a palestra do Caran não me entusiasmou muito, apesar de interessar muita gente. Felipe Costa, encantei-me com a sua colocação. Eu produzo nibs de cacau gourmet, produzido da melhor qualidade, tenho todo o interesse, através da empresa aí, do grupo do Carlos Mariaca, de a gente conversar e ver como é que eu posso colocar esse produto, que é excelente. Eu não posso colocar no mercado toneladas do produto, tem que ser para pequenos, porque eu não sou maluca de querer botar toneladas e não ter para entregar, certo? Então, eu vou fazer aquilo que eu posso. Mas fiquei encantada, acabei de falar com Patrícia, que eu mandei uma mensagem para ela, do tanto que isso que você falou me interessou, sabe? Fez blim-blim de Natal nos meus ouvidos. Muito obrigada, tenho tudo a agradecer, certo? Muito obrigada mesmo, é só isso que eu tenho a dizer. E depois a gente conversa com o Banco do Brasil, porque eu já tenho conta lá. Obrigado, Isabel. Obrigada Obrigado. pela oportunidade. Ficamos felizes se você gostou do conteúdo. Mais alguém com uma pergunta ou comentário? Pode levantar a mão ou então enviar aqui no chat também. Vamos aproveitar, pessoal, a oportunidade. Temos apenas um comentário do Antônio Carlos, dando parabéns aos palestrantes e as informações. Se a gente não tiver, eu vou passar a palavra para o Carlos finalizar, então, o evento para a gente. Bom, não tendo mais perguntas, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Bom, primeiramente, a Patrícia, o Antônio Carlos, a FIEB e a SEBRAE por nos apoiar. Quero agradecer os palestrantes, obrigado, Mônica, obrigado, Guilherme, obrigado, Felipe, excelente apresentação, aliás, esse estudo que vocês fizeram, muito interessante, Felipe. E quero agradecer a todos os que se conectaram e participaram e assistiram, e, como eu sempre digo, last but not least, por último, mas não por menos, eu tenho que agradecer a Larissa e a Lohane Campos, que são as pessoas que trabalham na Câmara, porque para nós, os palestrantes, é fácil a gente aparecer aqui e falar, mas sem organização por trás disso tudo, sem todo o trabalho que elas fazem e que fizeram junto com a FIEB e junto com o SEBRAE, nós não teríamos tido um evento hoje. Então, muito obrigado, Larissa, muito obrigado, Lohane, obrigado a todos e que tenham um ótimo dia, e qualquer informação que a gente possa passar depois para ajudar, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Obrigado. Vou só, antes de todo mundo desconectar, solicitar a Lohane para também ligar a câmera dela, para a gente tirar um print da tela para ter um registro do nosso evento. Só um minuto, que está entrando um monte de chat aqui. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Parabéns. Boa Tchau, noite, gente. obrigado. Obrigada.